Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hiroz Podcast. Eu, Eduardo Hiroz. Eu, Arnaldo Cordeiro. Eu, Camila Oliveira. E eu, Paulo Pinceta. Vamos fazer umas perguntas aqui, ó. Essa aqui é o que é essas perguntas de hoje. O Cauã tirou as perguntas da comunidade pra gente responder. Acho que a Camila vai fazer a primeira pergunta. Camila, o que você acha dessas perguntas? Essa pergunta aqui é bem interessante, ainda mais, né, para quem está iniciando na advocacia e na previdenciária. A colega pergunta assim, ó. A pessoa que não assina, eu tenho que ter procuração pública para pegar a senha no INSS? Tá. É o seguinte. Ó, você vai achar a fundamentação dessa pergunta lá na portaria 993, 2022, lá no artigo 43, tá? O que é essa portaria 993? É a portaria do procedimento administrativo. Interessante que não é nada do INSS isso aqui, tá? Isso aqui é da lei de administração e é um copia e cola na lei de administração, tá? Então, assim, tudo que fala do processo, como que o servidor que tem que atuar no processo, que ele tem que ser imparcial, tudo isso aqui está na portaria 993, para você entender um pouquinho como funciona a administração, tá? Lá na portaria 993 fala o seguinte, ó, para fins de requerimento, poderá o beneficiário capaz civilmente nomear e constituir procurador, por meio de instrumento de mandato, para que em seu nome possa praticar atos ou administrar interesses contendo a qualificação do interessado, do procurador e os poderes que ele conferiu a este, a data do local e a assinatura, tá? O que é interessante? Interessante dessa portaria aqui, ó, é o parágrafo 3º. Segundo, o interessado analfabeto ou com deficiência visual ou física que o impeça de assinar pode nomear um procurador na seguinte situação: através de procuração pública, com o analfabeto, através do comparecimento à unidade e de atendimento do INSS, onde deverá apor sua digital em procuração particular na presença de um servidor do INSS ou esteja a serviço do INSS. Efetuar a assinatura roubo na presença de duas pessoas, preferencialmente servidores, os quais deverão assinar conjuntamente com um terceiro que assinará em nome da pessoa interessada, tá? Agora, para nós que interessa é o terceiro. Na hipótese para o segundo, qual que é a hipótese para o segundo? O analfabeto. Em se tratando de outorga advogado, fica dispensada a obrigatoriedade na forma pública para procuração, sendo suficiente a apresentação de procuração particular com a aposição digital pelo interessado para fim de assinatura. Quer dizer, se você for advogado, você não vai precisar da procuração pública, tá? E se você não é advogado e você não quer fazer uma procuração pública, o que você faz? Pega a procuração, leva lá no INSS, ele vai preencher o servidor, ele vai pegar dois servidores, vão assinar embaixo, né? Vai pedir o benefício, vão pedir, ele vai assinar dois servidores e vai valer com procuração. Qual que é o problema? O problema é que o INSS, aqui você entende que pode ser uma forma autônoma. Eu quero fazer uma procuração para juntar um requerimento, fazer uma solicitação no INSS. O INSS, o que ele exige? Aqui não, é claro que não precisa fazer isso. O INSS exige que você faça um requerimento no INSS. A partir do momento que você fizer um requerimento, você vai com ele lá, faça um agendamento, vai com ele, pega a procuração e suba o requerimento no INSS. Tá? É a postagem que você faz. O que eu entendo? De olhar o artigo 43, eu entendo que para você pedir um benefício, supondo que você não quer abrir uma exigência, vamos supor que eu vou fazer um benefício rural, em que o meu cliente, ele não assina. O que eu faria? Eu ia lá, pegaria a autodeclaração do benefício, preenchida a autodeclaração, na presença do meu, se eu não for advogado, na presença do meu cliente, levaria no INSS, fazer um agendamento, levaria no INSS, o INSS, o servidor ia pegar, colher a digital dele, eu ia pegar, pedir para escanear isso, eu ia escanear isso, e requerer um benefício. Nesse caso que o INSS exige, eu estou vendo de experiência própria, tá? Ele exige que você faça o benefício primeiro, ó, para você que não demora, e depois você vai lá, abre uma exigência, solicita uma exigência, vai lá, leva o cliente e para poder pegar a assinatura, a colher a digital, tá? Essa é uma possibilidade. Muito interessante. Muito bom. Ó, eu tenho uma pergunta aqui que foi também da comunidade, né? Ela fala o seguinte: quem recebe auxílio acidente por anos e permanece com o mesmo nível de debilidade, pode se aposentar por invalidez ou somente se aposentar por idade? Uma pergunta, ela tem várias respostas dentro dessa pergunta, né? Primeiro você tem que ter um conceito. Auxílio acidente, ele é um benefício indenizatório, tá? Ele é um benefício indenizatório porque houve uma redução na sua capacidade. Tá? Há uma redução total? Não, parcial.
aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente, tem que ocorrer uma invalidade total. permanente, total, do trabalho, tá? Então, partindo dessa premissa, você já percebe que você não consegue fazer conversão do benefício. Outra coisa, auxílio acidente. Não, ela até poderia conseguir, me corrija se eu estiver errado, se ela sofreu um novo acidente e ela ficar incapaz, ela conseguiria? Pelo que a gente entendeu dessa pergunta, Não, é só o ela estado recebeu que esse ela tá. benefício. Tá? Isso. Agora, se ela Tá. tivesse... A doença dela gravou, Gravou-se. A partir do momento que ela se tornou incapaz, ela pode pedir. mas não é uma... Como que ela falou a pergunta aí? Se ela com o mesmo nível de Transferência, debilidade, transferência. ela pode permanecer. Ela falou que ela pode se aposentar. Eu vou perguntar para vocês, auxílio acidente mantém a qualidade segurada? Não mais. Não mais. Até quando? 17 de junho de 2019. 19. A partir de 18 de junho, não mais. E o salário de auxílio acidente, ele entra na base de cálculo? Entra. Desde que a contribuição no mesmo período. Exemplo, Sim. se nesse mês eu trabalhei e recebo auxílio acidente, vai entrar, vai somar limitado ao teto. No mês seguinte eu não trabalho, o auxílio doença não entra. Ele não entra. Não. Ele só entra no mês que há a remuneração. Então ele vai ter que ter duas. Só para ver para. Mostrar melhor. Isso. Vamos dar um exemplo. Esse mês ele recebeu o mínimo, o salário mínimo que ele está trabalhando, R$ 1.212, e recebeu mais 606 de auxílio acidente. Ele vai somar. Vai somar. Aí ele fica desempregado. Aí no mês que vem ele não tem mais esse salário, ele só vai receber os 606. Quando for fazer o salário de benefício dele, vai ficar zerado aquele mês. Zerado também. Interessante. O auxílio acidente, as pessoas confundem muito o auxílio acidente. E, inclusive, até no cálculo. A pergunta é o seguinte, que depois a gente viu que tinha essa pergunta que tem uma outra pergunta dela depois, que ela não estava entendendo. Para ela entendia que isso entrava como carência. Manter a qualidade segurada é diferente de entrar como carência. Se você recebe, exemplo, enquanto você estiver recebendo, vamos pegar isso, está recebendo um benefício de auxílio doença, tá? Se você recebeu esse benefício por 11 anos, esses 11 anos vai te manter a qualidade segurada, tá? O auxílio acidente, mas ele vai entrar com carência? Vai, desde que você faça uma contribuição posterior. Tá? Muito Isso é para sempre? Talvez não, porque o que rege hoje para entrar com carência é uma ação civil pública. Essa ação civil pública pode ser derrubada. pode ser. Se ela for derrubada, daí não vai entrar mais como carência. Também. Entendi. Tempo de contribuição entra. Tempo de contribuição normal. Então a resposta aqui para nossa colega seria o quê? Aposentadoria por invalidez. Acho que o caso aqui não vai ser porque ela fala, né, que ela está na mesma condição. Aqui tem aposentadoria por idade. Depende se ele preencheu os requisitos, né? Se ela continuar Tem até trabalhando, uma outra né? possibilidade também. Do Poderia PCD, ser né? Sim. uma aposentadoria do deficiente. Mas desde que ela tenha 15 anos de tempo de contribuição Isso. de deficiente. Legal. Tem uma perguntinha que ela parece inocente, mas ela é importante. A maioria dos nossos espectadores são operadores do direito, ou contadores, ou pessoas que mexem com o direito previdenciário, mas para o público em geral eu acho ela importante. Bom dia, professor. Qual é o tipo de benefício a ser requerido para uma mãe que tem um filho de 9 anos de idade, portador de paralisia cerebral e epilepsia? É necessário CAD único? Tá. Sim, ó. Primeiro, tá falando do filho, tudo bem. Nessa situação, benefício é pro filho, tá? Nessa situação, estamos falando do LOAS, tá? BTC. Existem dois LOAS. O pessoa com deficiência e o LOAS idoso, o 87 e o 88, tá? O 88 tem que ser requisitos acima de 65 anos, né? Não precisa ter deficiência e vai ser analisado só algum critério de miserabilidade. Então, assim, 1/4 do salário mínimo. Nesse caso dela, vai ter dois requisitos analisados: a deficiência mais a entrada da miserabilidade. Tá? Outra coisa, para você requerer um benefício BPC,
não é necessário você estar cadastrado no CAD único. Mas para o INSS conceder, é necessário ter o cadastro no CAD único. Atualizado ainda, né? O que acontece? Geralmente você não tem o que o INSS faz. O INSS vai lá e vai fazer uma exigência para você fazer a atualização. O problema é que demora mais ou menos um mês. Tá? Vai cair na base de dados, né? Sim. Demorar um mês para ser definido o processo. Tem um monte de deferimento para isso. Eles cumprem os demais requisitos. Eles cumprem a exigência, só que o INSS não aguarda 30 dias. Não aparece no INSS, ele defere. Aí, passa o tempo de 30 dias de exigência, daí defere o processo. Tá. Mas... Aproveitando que você falou sobre o prazo de 30 dias do INSS das exigências, vou dar um exemplo. Nesse caso, o segurado pode solicitar uma prorrogação do prazo de exigência? Exatamente isso que eu ia perguntar agora. Dilação do prazo de exigência. Exatamente isso. Pode, né? E o INSS costuma catar? Não. Não. Não? Você tem o direito, né? Você nunca pegou um caso assim na sua... Eu fazia. Assim, às vezes a pessoa fala, Eu preciso juntar um documento... Daí a gente aguardava. Mesmo configurar força maior, não sei se é força maior aqui no caso, né? Mas. É que não tá na IN, né? Oi? É que não tá na IN isso daí. Tá? Tá na IN? Tá. O INSS, o servidor, ele pode analisar. Se ele achar que deve. Fica a critério do servidor. Se você conseguir mostrar para ele que realmente isso vai prejudicar, o servidor ele consegue. Faz sentido. Ó, que nem, tem um caso prático acontecendo nesse momento aqui no escritório. Tá certo que trata da autarquia municipal aqui da nossa cidade. A autarquia fez uma exigência, a segurado juntou todos os documentos, nós juntamos todos os documentos na exigência, porém, faltou um documento que precisa ser emitido pela Prefeitura Municipal e ela está demorando demais para entregar esse documento. Então, eu pedi uma dilação do prazo para que fosse aguardado esse documento e não indeferido o processo. A procuradora da autarquia aí, ela acatou o pedido e deu um prazo extra aí para... Mas é que você tem que ver a demanda, né? Você tem que ver a demanda, é muita demanda. Sim, não, é só título informativo, né? Com Isso certeza, né? Não tem... Por exemplo, ainda mais com o critério que é feito de pontuação, cara. Vocês não têm noção. Você tem que trabalhar, assim, pra você bater ponto, você tem que pelo menos 2 meses arrebentar de fazer benefício. Protocolar benefício. Tá? Então, assim, quem não manja muito benefício, eu vou falar pra você, fica 2 meses, trabalha 12 horas por dia, aí protocola, junta, porque depois que você vai indeferindo, você vai... Porque, assim, é difícil, cara. Tem molecada, tipo, tem muito servidor que não sabe fazer o processo. Não só agora. E processo é difícil. Eu falo assim, processo é experiência. Igual, exigência mesmo, de olhar. Às vezes eu conversando com vocês, estão falando pra mim, eu já lembro. Vem de exigência. Só perguntar pra mim, falar exigência, vai fazer exigência. Então, assim, mas é difícil. Você fazer, pra você ter ideia, 90 pontos. E as tarefas são pouco, é baixo pra caramba. Nossa. Tem até que são décimos, né? Você tem que... um ponto inteiro. Não, se fosse bom, se fosse um ponto por benefício, você mata 90 processos, você faz no mês, você tá beleza, tá lindo. Né? Mas pra você bater isso, você tem que, exemplo, você tem que protocolar mais ou menos 240 processos pra você começar a ter gordura pra queimar. Aí você já tem 100 pontos. Você é bem, sabe? Mas é difícil. Depende de quem conta. Então, às vezes você olha pro servidor assim, só de olhar e fala assim, o cara nem olhou isso aí. Vai lá. Só meter. Não tem. Por isso que eu falo, cara. Você tem que montar o processo certinho pro cara não abrir exigência. Tá certo, gente? Muito obrigado. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.